Pessoal, agora a gente vai para os ingredientes, tá? Aqui parece muita coisa, mas são processos que a gente vai fazer aqui e no final das contas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Então eu tenho o açúcar mascavo, farinha de trigo, chocolate em pó, aqui eu tenho bicarbonato de sódio, fermento em pó, canela em pó e cravo, tá? Então esses são os ingredientes secos que nós vamos utilizar. Toda a parte aqui dos ingredientes vai estar a quantidade certinha aqui na descrição do vídeo. Então é só você pegar as quantidades que você consegue fazer. O açúcar mascavo você compra nos mercados, tá bom? É bem tranquilo de você encontrar. E esse açúcar é bem preto. Então o uso desse açúcar aqui, além de adoçar a nossa massa, ele já vai deixar uma massa bem escura, tá? Então, como esse açúcar ele tem grãos maiores do que o grão do açúcar refinado, nós vamos fazer o processo aqui de deixar ele derretendo só para facilitar, tá bom? Então eu vou pegar esse açúcar e vou diluir aqui na água. Eu tenho 250 gramas de açúcar para 200 de água. Eu deixei minha água morna e eu vou deixar aqui o açúcar já derretendo. Então eu vou colocar o açúcar aqui. Nós vamos já deixar derretendo para que não fique grãos na nossa massa. E na hora de fazer, fique bem dissolvidinho e essa massa fique fofinha. Ó, o açúcar tá aqui na água. O que eu vou acrescentar? Cravo, tá bom? Se você não tiver cravo em pó, eu vou ensinar como você faz para você ter aqui o pozinho do cravo. O cravo é uma florzinha seca, então ela tem uma bolinha em cima. Aquela bolinha você vai retirar e vai esmagar, vai amassar ela com o dedo mesmo até virar um pozinho. A gente vai utilizar 5 florzinhas de cravo. Ó, essa é a flor do cravo. Então essa bolinha aqui, ó, a gente retira essa bolinha, olha lá, tá? E essa bolinha aqui vai se transformar num pó. Então eu vou pegar aqui e vou, olha, fazendo isso. E aí, ó, ela já dissolve. Então é isso aqui que a gente vai utilizar. Essa pontinha nós não vamos colocar, tá? Então essa aqui a gente guarda para colocar em outra receita. E agora nós vamos colocar o cravo também lá na água, porque ele vai ficando molinho e vai deixando aquele cheirinho gostoso no ambiente. Enquanto isso, a caldinha tá lá, não tá fervendo, tá? A água tava quente. A gente tá deixando dissolver. Agora a gente vai começar aqui pelos demais ingredientes e os secos, tá? Então eu vou colocar farinha de trigo, assim como você fosse fazer um bolo aqui, tá? Chocolate. Aqui eu vou colocar 3 gemas, porque eu quero uma massa muito fofinha. Então eu bati as claras em neve e deixei reservada. As claras entram por último, então eu coloco as 3 gemas. Vou colocar canela em pó. O fermento. E outra dica, aqui eu tenho uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato, ele vai fazer com que a massa, além de fofinha, fique mais escura. Mas se você não tiver bicarbonato em casa, dá para você utilizar só o fermento, que vai funcionar bem, tá? Então aqui é só para dar um up ainda maior aqui na nossa massa. Eu mexo tudo isso. Agora eu vou adicionar 125 ml de leite, posso colocar de uma vez. Você pode fazer isso na batedeira também, tá? Tô fazendo na mão para mostrar o passo a passo, para vocês entenderem como fica a massa, né? Na batedeira a gente tem uma visibilidade menor aqui na hora de fazer o vídeo. Então, ó, tá uma massa grossa. Agora nós vamos acrescentar 150 ml de mel. Aqui eu estou utilizando o mel da Mega Sabor, então eu vou medir o mel. Tenho 150 ml de mel, vou colocar na massa. E agora, com a ajuda do fouet, olha, vai ficar muito grosso se eu tentar bater.
Aqui eu vou acrescentando a nossa calda, que é aquela água e o açúcar dissolvido. Então olha como fica bem escura. Ó, essa massinha fica muito semelhante a uma massa de bolo batida no liquidificador. E olha, já ficou bem escura por conta do açúcar mascavo. O cheiro, gente, fica maravilhoso, porque aqui foi a canela em pó e também o cravo, tá? O processo do cravo você tem que fazer igualzinho eu fiz, porque é muito desagradável se você deixar a florzinha do cravo inteira aqui e a pessoa morder um pedaço. Agora que a massa já tá toda batida, olha. Como eu falei, para facilitar você pode fazer também na batedeira, tá? Eu vou acrescentar as claras em neve. Então eu vou fazer o inverso aqui, porque esse meu bol é maior. Vou colocar aqui, ó, metade, mexo e coloco a outra metade. Agora a gente vai acrescentar o restante. A gente não quer perder nada, então a gente vem aqui com o pão duro, raspa tudo. Pessoal, então essa aqui é a receita, olha, tá cheia de bolinha. Pra nossa massa ficar bem fofinha. E agora você pode colocar em forminhas individuais ou você pode fazer um bolo, tá? Aqui eu vou fazer um bolo e o restante eu vou colocar em forminha individual. Então coloco a massa e vou levar essa massa aqui pra assar. Agora aqui que já tá pronto, eu vou levar pra assar e daqui a pouco eu mostro o resultado. Pessoal, saiu o pão de mel e eu vou falar pra vocês, tá? Essa massa não é uma massa que vai crescer igual o bolo, então o ideal é que ela fique mais baixinha mesmo, porque nós vamos partir no meio, uma vez só, e colocar o recheio. Então essa massa aqui, olha, vou tirar, ela ainda tá morna, o ideal é que você trabalhe com essa massa quando ela estiver fria. Então olha aqui, ela fica numa espessura de pelo menos aqui 2 dedos, tá? Fica uma massa muito, muito bonita. Então eu vou colocar aqui na grade para que ela vá esfriando. E eu vou mostrar para você também a outra versão, tá? Você pode fazer nas forminhas individuais de pão de mel ou cortar essa, como eu vou mostrar mais à frente, ou você pode fazer individual. Então aqui eu fiz uma porçãozinha, já numa embalagem, onde você manda para o cliente nela. Então você pode só colocar a cobertura aqui e o cliente vai comer assim. Pessoal, então eu trouxe outras opções para você. Aqui sobrou um restinho, então eu assei numa xícara, para vocês verem que a massa funciona também, olha. Retirei ela e fica uma massa bem fofinha, ó, bem fofinha mesmo, ó. E também a porção individual que você pode fazer, tanto no Hamilton ou também na folhinha de alumínio pequena, tá? Então esse seria um mini pão de mel, olha. E vai sair redondinho já, fica mais fácil de banhar, tá? Então, seja a opção bolo, que você pode cortar e trabalhar com ele cortado individual, ou você já pode assar assim. O bom é que, se você já assar no tamanho ideal, você não vai ter perda nenhuma. Se você for cortar aqui com o aro redondo, você sempre vai ter perdas aqui, né, das apares. Então, é importante que se for o bolo quadrado, você faça os pães de mel quadrado também, para você não perder nada. Então aqui tá a nossa massa, vamos esperar ela esfriar e daqui a pouco a gente vai rechear essa massa e banhar no chocolate. Depois que você desenformou o pão de mel e ele tá frio, você vai passar a faca e cortar. Então ele vai ficar assim, olha, 2 partes. A gente vai fazer isso com o bolo também, tá? Eu vou fazer o menor primeiro e depois eu faço o maior. Aí,
Após isso, você pode colocar o recheio que você quiser. Aqui eu escolhi o doce de leite do Portão de Cambuí. É um doce de leite que já tem consistência para esse tipo de doce, tá? Então não preciso misturar nem nada. Mas você pode estar fazendo também o doce de leite caseiro, aquele cozido em casa. E aqui eu vou rechear agora o pão de mel. Ó, aqui eu tenho que colocar a espessura de pelo menos um dedo. Então eu venho fazendo aqui uma espiral, ó. Vai ficar bem gordinho meu pão de mel. E eu não coloco passando aqui da borda, porque na hora que a gente colocar a tampinha e na hora de banhar pode acontecer desse doce de leite ficar no chocolate. Então, pra não correr esse risco, eu deixo assim. E aí eu vou colocar a tampinha, ó. E na hora que eu aperto, ele já fica todo recheadinho. Com o bolo, eu vou cortar ao meio. Então eu venho cortando toda a lateral do bolo. Sempre com uma faca de serra vai ser mais fácil. E aqui no meio, ele ainda vai continuar, ó, grudado. E aí você vem com uma faca maior, uma faca de pão, e passa aqui e aí já vai soltar. Então eu venho aqui, ó, com a faca de pão, toda a lateral já tá cortada. E aí passo a faca para ficar o mais retinho possível. E aí eu já tenho aqui, olha, duas bandas. E o recheio, como eu falei, pode ser brigadeiro, pode ser doce de leite. A consistência tem que ser uma consistência bem firme, porque senão vai escorrer e aí não fica legal. Esses eu vou fazer todos tradicional de doce de leite. Agora eu vou rechear o bolo maior. Usando a mesma maneira, eu venho aqui, ó, completando todo o bolo. Aqui eu derreti 400 gramas de chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Você pode utilizar o chocolate fracionado, que é o que faz casquinha em pão de mel. Aqui, para dar o banho no pão de mel, você vai pegar o doce e vai colocar lá, olha. Colocou lá, e aí você vem e joga a cobertura sobre ele. Com o auxílio do garfo, eu retiro o pão, dou uma balançadinha aqui, olha, para tirar todo o excesso de chocolate e coloco aqui sobre a grade. Se você não tiver uma grade como essa, você pode colocar diretamente no papel manteiga. E aqui, ó, com a pontinha da faca, eu tiro e deixo escorrendo até secar. Não precisa de geladeira, ele vai secar aqui em temperatura ambiente mesmo. E aí você vai fazendo assim com os demais. Nesse momento que o chocolate ainda tá molinho, é o momento que você pode colocar algum confeito. Se você quiser identificar, por exemplo, o pão de mel que é de brigadeiro, pode colocar granulado, assim sucessivamente. Então eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês, olha. Assim eu consigo fazer vários pães de mel e identificar eles para que na hora da embalagem eles já tenham a característica própria deles. Para o bolo maior, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a parte de cima agora, tá? Como se fosse uma montagem de bolo mesmo. Vou apertar para ele ficar retinho. Se você for vender o bolo em pedaços, então nesse momento você vai cortar o bolo e vai fazer o mesmo tipo de banho. Esse aqui eu quero deixar inteiro. Então, para facilitar o corte, eu vou colocar 100 gramas de creme de leite no chocolate para virar uma ganache, porque esse eu vou servir como bolo, tá? Então, lembrando, se você for utilizar e vender ele individualmente, você só banhe esse bolo como eu fiz com esses. Corta e joga no chocolate. Esse aqui eu vou servir como bolo, então eu vou colocar creme de leite aqui no meu chocolate e cobrir com uma ganache. Pessoal, agora eu vou colocar a ganache. Então eu coloquei aqui, olha. Coloquei aqui 100 ml de creme de leite, tá uma ganache grossa, né? Depois essa ganache vai esfriar, porque esse aqui eu vou servir como bolo. Então
Eu vou cobrir esse bolo com massa de pão de mel, né? E depois eu corto os pedaços assim como se fosse bolo. Aqui eu vou cobrindo todo o bolo, olha, passando em toda a lateral. E aí a gente vai espalhando. E aí você vai fazer em todo o bolo esse mesmo processo. Fofinho, fofinho, fofinho. Pessoal, eu terminei a aula, você viu o resultado, que fica um bolo muito fofinho, maravilhoso, tanto para você fazer para vender, tá? Gente, essa receitinha é a receitinha do meu livro, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho um livro e esse livro está disponível para compra no meu site, um livro PDF. Então, se você assistir esse vídeo e se interessar pelo meu livro de receitas, com as receitas clássicas da confeitaria, você vai clicar no link aqui e vai conhecer os meus produtos direto lá no site. É www.confeitariovender.com. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí, tá? Façam a receita. Espero que vocês tenham curtido a receitinha que eu trouxe pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.